Amém? O ser humano criou idolatria. E nós temos que tomar esse cuidado, amém, irmãos? Igreja é para estar em comunhão. A igreja é para se abraçar. A igreja é você olhar para o olho do irmão e dizer assim: que Deus te abençoe essa semana. A igreja é um lugar para você se consertar. É você entrar com a sua esposa, é você entrar com o seu esposo, se dormiram demais, se brigaram no dia, se brigaram. A igreja é a oportunidade de você quebrantar seu coração, você se arrepender, de se abraçar, de pedir perdão. É só a igreja, porque lá dentro da casa você pode botar, lá dentro da sua casa você pode botar uma pregação lá de quem você quiser, pode botar a pregação de quem você quiser, mas a irmã está lá no quarto dela emburrada, o irmão está fazendo a rapadura dele lá emburrado, e estão escutando a televisão, mas não estão o quê? Na mesma na mesma fé. Aqui na igreja, irmãos, você querendo ou não, o calor humano, a emoção de estar junto, de se abraçar, de se perdoar, é outra coisa. Amém, irmãos? Amém. Então, o que aconteceu? Quando essa mulher ouviu sobre Jesus, ela foi até Jesus, como várias passagens da palavra. Há situações que Jesus até vai na casa, mas tem outras, maior parte é, aquelas pessoas vão a Jesus. A mulher que sofria do fluxo de sangue, foi a Jesus. O centurião que tinha um servo doente em casa, foi a Jesus. Esta mulher cananeia foi a Jesus. Hoje ninguém mais quer ir a Jesus. Hoje ninguém mais quer dobrar o seu joelho. Não, eu oro em casa. E o pior é que o Espírito Santo revela para a gente, está até te mentindo na cara dura. Amém? Amém? E a gente tem que rir ainda. ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus. Aqui explica melhor o processo que essa mulher passou para chegar até as bênçãos. Primeiro ela saiu de casa, foi ao encontro de Jesus, foi buscar a presença de Jesus, foi ter intimidade com Jesus. Quando chegou lá, se prostrou. O que significa se prostrar? Se prostrar é adorar, é reverência ao Senhor, é honra ao Senhor. Hoje o Senhor não vê mais, São Antônio. Ninguém mais chega a 10 minutos antes de começar o culto e dobrar o joelho na cadeira para orar. As igrejas, eu me criei dentro da igreja, você entrava 20 minutos antes de começar o culto, e o culto já começava com você, chegando, já dobrando o joelho, já para preparar o lugar. O pastor tinha que chegar já direto. Hoje não. Hoje chegam os pastores, já se sentam na cadeira, nem oram, não dão nem exemplo mais para as ovelhas. Não tem reverência nenhuma, chegam de qualquer maneira. Chegam de qualquer maneira. A igreja hoje está virada uma bagunça. Lançou-se aos seus pés. Lançar-se aos seus pés é diminuir diante da presença do Senhor. Como dizendo, como se prega sempre, que Jesus cresça, que o Espírito Santo cresça e eu diminua. Essa mulher, primeira coisa que ela fez diante de Jesus foi diminuir. Primeira coisa que ela fez foi se humilhar diante do Senhor. Se prostrar, é colocar o rosto no pó e buscar o Senhor com reverência, com respeito. E lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Ela estava com Jesus e a sua filha estava em casa endemoniada. Diz o versículo 27 assim: mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava testando a fé dela. Noutra passagem, na outro livro, em Mateus, diz que ele ficou em silêncio, ele não falava nada. Muitas vezes você ora, você não escuta nada, você não recebe nada da oração. Será que Deus escutou minha oração? Será que o Senhor ouviu minha oração? Será que eu vou receber a minha bênção? Na verdade, Deus estava te puxando. Às vezes Jesus está puxando você para Ele.
para que não aconteça como aconteceu com os 10 leprosos. 10 leprosos foram a Jesus, mas só um voltou para adorar a Jesus. E aí você diz assim, muitos pregam o amorzinho de Jesus, Jesus não leva em conta. Não, Jesus chegou para daquele curado e disse assim, mas vocês não eram 10? Porque Jesus, ele se deixou de toda a glória de Deus para ser homem aqui na terra. Então todos os sentimentos ele tinha. Ele tinha o sentimento de decepção, ele tinha o sentimento de frustração, só não tinha uma coisa, ele não se deixava levar por pecado. Mas que ele se entristecia. Mas não eram 10 que estavam aqui na minha volta, pedindo cura, e só veio um. Por isso que nós temos que ter intimidade com Jesus. Por isso que às vezes Jesus ele puxa, às vezes Jesus ele empurra mais, ele tenta mais, para que você chegue mais próximo, para que você consiga sentir o abraço dele sobre você. E a hora que ele abraça você, ele não solta mais. Aí você não tem mais desculpa, ninguém mais tem desculpa. Vou hoje para a igreja, mas não vou. Hoje eu vou para a igreja, mas não vou. Não. Quem tem um verdadeiro encontro com Jesus e recebe o abraço de Jesus, o toque de Jesus, ele nunca mais vai querer sair da presença do Senhor. Agora, os 10 leprosos estão aí, os 9, andam aí na volta. Amém? E diz no versículo 28, ela porém respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela estava dizendo assim, ó, eu não preciso muita coisa, Senhor, eu não preciso grandes sinais, eu não preciso grandes coisas, eu só preciso de uma coisa. Do que precisa? Uma palavra do Senhor. Glória a Deus. Ela estava dizendo assim, mas nós também comemos das migalhas dos senhores. Sabe, quando a senhora está oferecendo um bom alimento, quando a senhora está evangelizando, quando a senhora está oferecendo o melhor pão para aquelas pessoas ali que estão escutando, tem outras que estão sentadas, como eu lhe falei lá no início, tem outras que estão sentadas lá do outro lado do banco, e elas estão se alimentando do farelo que está caindo daquele pão que a senhora está alimentando aquele ali. Glória. E essa migalha, se você for persistente em colocar mais o seu ouvido, o que vai acontecer? Diz assim, ó, ela porém respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa e as migalhas dos filhos. Então ele disse, por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Oh, glória! Aleluia! Por causa dessa palavra, a palavra que sai da sua boca, Tiago diz, você tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Aleluia! Jesus olhou para ela falou aquela mensagem, ela deu aquela baita resposta para Jesus, e Jesus se admirou daquela resposta. Saiu uma palavra de bênção. Olha o poder da boca, olha o poder da língua. Se eu ficar só falando coisas negativas, Jesus está falando pela palavra, e a gente começa a murmurar, mas eu acho que não é bem assim, eu acho que não vai dar certo, acho que o fulano vai morrer, não, mas já foi diagnosticado, já foi isso, mas já foi aquilo. Então, irmão, isso é só a prova que você está sem fé, e sem fé não agrada a Deus. Aleluia! Mas ela surpreendeu Jesus com a palavra, e através da palavra dela, ele viu o alto grau de fé dela. E olha só a importância dessa fé, porque a cura não era para ela, a cura não é para nós, a libertação não é para nós, não somos nós que estamos presos no pecado, não somos nós que andamos quebrando cabeça por aí. Assim como essa mulher, não era ela que precisava dessa bênção, era a filha dela que estava lá, acamada, endemoniada. Assim como o centurião, o servo dele, estava lá, acamado. Assim como o seu agapito está aqui e está tendo fé para crer na palavra, e quem está sendo abençoado?
A esposa dele. Aleluia! É o alto grau de fé que eu preciso e nós precisamos ter. Que a palavra venha dar um fruto. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia! Mas Jesus também disse, quando aquele pai daquele menino, ele chegou lá e disse: Senhor, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus olhou para ele e disse: se podes? Não, se creres, tudo é possível ao que crê. Mas eu tenho que crer. Mas crer no quê? Não crê que eu tenho que crer. Eu tenho que crer que ele está curado? Não só nisso. Tem que crer na palavra. Porque é pela palavra que o fulano vai ser curado. Aleluia! Porque até o macumbeiro, ele tem aquela fé de dizer: não, fulano vai ser curado. Até o feiticeiro, se ele quiser, ele diz: não, aquele fulano vai ser curado. Qualquer um. Mas para ter a cura, para ter a libertação e as bênçãos, que é duradoura até a eternidade, tem que ser pela palavra. Aleluia! Então ele disse: por essa palavra. Por essa palavra. Lembre-se que quando o centurião chegou para Jesus, falou para ele e disse: Senhor, somente uma palavra e o meu servo será curado. Diz que Jesus ficou tão admirado com aquela fé que olhou para os discípulos que estavam ali e deixou eles tudo envergonhados. Deixou eles tudo envergonhados. Mas olha só, imagine se virar para mim e para o Senhor, seu dono. Se virar para mim e para o Senhor e dizer assim: mas nem nesse obreiro, nem nesse pastor aí achei tanta fé como tem esse centurião ali. É assim, esta mulher, ela nem fazia parte da promessa. O centurião também não fazia parte da promessa. Mas eles tiveram mais fé do que aqueles que se diziam que eram de Jesus. Amém? E essa mulher, quando ela teve um contato com a palavra, quem recebeu a bênção foi a sua filha lá em casa. Foi a sua filha lá em casa. Então esse é o propósito que Jesus está dizendo. Tenha fé. Tenha fé. Amém? Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele espera de mim, espera de você, de todos nós, que nós venhamos, quando abrir a boca, como a gente sempre conversa com o seu Agapito, sempre ter palavras positivas, palavras de fé. Como é que está o senhor, seu Agapito? Estou indo? Eita glória! Amém? E aí Deus abençoa. E aí vem o dia, vai o dia, vem o dia, e Deus vai sempre levando. Agora, se você se para com uma pessoa: como é que está, fulana? Pá, nem lhe conto, quase morri ontem. E ontem também quase morri. E agora, pá, estou assim. Então, vai ficar sempre dando um passo para frente e um passo para trás. Sempre um passo para frente e um passo para trás. E nunca vai acabar desfrutando das coisas boas que Deus tem para ela lá na frente. Por causa do quê? Por causa do coração. Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Pode estar passando pela luta, pode passar pela situação que esteja sendo levantada, que a minha boca, a partir de hoje, e a nossa boca, venha pronunciar palavras de bênçãos, de vitória, de conquista, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Se você entendeu essa palavra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palma bem forte para Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, digno de toda glória e de toda honra. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.